Café com Criser! Sejam bem-vindos! Hoje o episódio está recheado de crises que renderam boas histórias. Na verdade, as crises do cara que eu vou receber hoje renderam um novo lifestyle. Como será que é viver a vida dentro de um barco? E dentro de um motorhome? Sejam muito bem-vindos ao Café com Crise. Meu nome é Gabi Cavalcante, sou criadora de conteúdo e cantora. A ideia aqui é refletir e rir. Então peguem o cafezinho de vocês e vem comigo. Mas a gente vai descobrir juntos com ele, que é virginiano, tem 38 anos, é velejador, escritor, palestrante, piloto de avião, apresentador, mas talvez você o conheça pela carreira que ele teve como ator por 14 anos. Max Fercondini! Muito bom, Gabi. Obrigado pela apresentação aí. Muito bom, prazer estar aqui com vocês. Caraca, 14 anos como ator e ainda tudo isso no currículo. Pois é, as coisas... O tempo voa, né? Caraca, gente! Ainda bem que eu sou piloto também. E aí já consegue fazer esse link aí. Pô, bem-vindo, cara. Obrigada por ter topado. A gente teve junto há, acho que umas 2 semanas, né? Aí, há umas 2 semanas. Vamos marcar fazer. E deu certo. Porque sim. você veio no podcast do Embrulha, que Isso. é um podcast aqui da Clepme, pra quem não sabe também. E aí a gente ficou papeando e tal. E o Will, né, fez até a ponte. Vai lá no podcast dela aí. E é raro agora eu estar no Brasil. Eu venho só pra fazer os meus trabalhos aqui. Eu tô morando em Lisboa já tem 5 anos e meio. Uhum. Eu vivo a bordo do veleiro, né? Sim. E a minha vida tem sido só para aqueles lados de lá. E aí quando eu venho fazer as palestras ou então algum compromisso com publicidade, alguma coisa assim, eu tento organizar a minha agenda para aproveitar ao máximo dessa vinda. E dessa vez eu vim para ficar 1 mês e meio. Sim. Então também... Dei sorte. Eu também dei sorte por estar aqui. Maravilhoso. Obrigada por ter vindo. Olha, eu acho que de todas as entrevistas que eu fiz aqui, e olha que assim, eu fiz com pessoas muito legais, sou muito fã, não sei o quê, mas eu acho que se me perguntassem, a última pessoa que eu imaginei um dia estar conversando, provavelmente você entraria. Não, é tipo número 1. Porque, cara, você fez muito parte da minha geração ali, vendo TV, sabe? Tipo, eu via TV, você ali. Então, acho que eu nunca imaginei que um dia eu ia estar batendo papo com você, gente. Imagina, um prazer. Cara, eu acho que lá as pessoas ainda me reconhecem muito pela Malhação. Quando eu fiz, foi em 2001. Né, tem gente aí que não tinha nem tava nascendo. Nem consciência, ou não tinha nem nascido ainda. E depois, assim, o Globo Ecologia foi um programa que me projetou bastante na TV. Foram 5 anos apresentando o Globo Ecologia. Eu viajei muito o Brasil, conheci muito bem o Brasil por conta desse programa. Mas eu gosto muito quando as pessoas me reconhecem pelos meus últimos trabalhos na TV, que foram as expedições. Né? Primeiro sobre as asas, expedição aérea que eu voei por todo o Brasil. E depois o América do Sul sobre rodas, onde eu vivi a bordo de um motorhome durante 6 meses e percorri 21 mil quilômetros pelas estradas da América do Sul. Então, quando alguém me para na rua para falar sobre essas minhas expedições, aí eu dou a maior atenção. Quer dizer, eu sempre dou atenção, mas assim, aí eu gosto mesmo. Lógico. E tal. Então, eu acho que isso faz com que eu me sinta mais realizado. Até porque isso tem a ver com o Max de hoje, né? Esse é um Max mais atual, assim, imagino eu, né? Do que a sua carreira como ator que ficou lá atrás. E a gente tá muito buscando protagonismo, né? Sempre, né? Eu acho que essa geração também, querendo se projetar, né? Ter a sua identidade e tudo mais. E ali como ator, eu era uma pessoa, um profissional falando o texto de um autor, sob a direção de um diretor, né? Num veículo onde eu tinha menos controle. O que eu acho que acontece hoje em dia é, com a internet, com o equipamento que é mais acessível, as pessoas podem se gravar, comunicar o que elas querem sem ter toda essa burocracia ou toda essa linha editorial e tal. Então eu acho que o conteúdo ganha muito, né? O público ganha muito com isso e a gente consegue ser mais autêntico, ter mais espaço para poder comunicar. Então eu acho que foi uma trajetória legal assim, que eu passei até chegar nesse ponto. Não, eu fiquei assim fascinada estudando, porque obviamente fui estudar, me atualizar sobre você, né, entender o que tinha acontecido, enfim, nesse período, porque lembro muito de você na TV e talvez eu não seja a pessoa mais aventureira do mundo, não fui tão impactada pela fase Max aventureiro. E aí fui entender mais sobre esse lado seu e etc. E, cara, eu falei até, comentei com você, né, que foi
fácil formular as perguntas pra você, assim, porque é muito curioso, tipo, tem muita coisa verdade. pra saber, assim, você fala, gente, eu quero entender, mas como assim, aonde, quando, e o que você decidiu, de onde veio essa ideia? Então, começando por aí, o que aconteceu para essa mudança radical de vida acontecer, assim? Como que você chegou nesse lugar? Foram, assim, os motivos que me tiraram da minha zona de conforto como ator, inicialmente ali na rescisão do meu contrato e depois o término do meu relacionamento. Acho que foram as duas coisas que me desestabilizaram e que me forçaram a eu me reinventar. Tá. Então eu acho que foi, né, o mar revolto que me fez ajustar as velas e seguir num novo rumo. Tá. Isso já, o final de um relacionamento, você falou já da sua última esposa que você tá falando, ou não? Sim. Porque eu sei que você chegou a fazer uma expedição com a sua esposa, Sim. certo? As duas primeiras expedições, o Sobre as Asas e o Sobre Rodas, ela estava me acompanhando, ela apresentava junto comigo. Tá. A gente não tinha equipe, muita gente acha que tinha equipe, porque a qualidade do material é muito legal, a gente gravava, ela se formou em cinema também, então a gente trocava muito. E o resultado parece que tem uma equipe por trás, mas na verdade era só eu e ela na estrada, gravando tudo. Então, ter ela como companheira nas duas primeiras expedições, pelo céu e pela terra, me deu uma balançada na hora que a gente terminou, para continuar, para seguir para o mar, né? E aí eu tive Já era um plano ir para o mar? Então, já era um plano, tá. Eu pensei, tinha feito o céu, a terra, falei, agora eu vou fazer uma expedição pelo mar, vou seguir navegando, mas não imaginava que eu fosse fazer sozinho. E foi bastante, assim, pro meu crescimento pessoal, pro meu autoconhecimento, foi muito importante estar sozinho. Quando a gente é um casal, a gente é muito aquela unidade, né? A gente é muito reconhecido pelos amigos como casal, né? A gente é chamado para os eventos como casal, e eu precisava, isso aconteceu aos 32 anos, e eu comecei a trabalhar na televisão aos 14, então assim, a minha identidade, a minha formação ali, ela estava muito presa à minha profissão e ao relacionamento. A gente começou aos 32, você se separou? Aos 32 eu me separei. Tá. E aí, então, eu tô com 38, como você falou, aí eu tive que me reconhecer como indivíduo novamente. E acho que às vezes a gente pensa na aventura, né? Viver num barco, morar num barco, como eu moro há 5 anos e meio, é uma grande aventura, mas eu acho que a gente tá sozinho também, encarar tudo, a vida sozinha. Não, gente, sozinho muito! E eu fico imaginando fazer o que você faz sozinho. Tipo assim, isso deve ser assim, autoconhecimento puro, cara, sei lá. É desafiador. Um mergulho... É desafiador, mas quando eu tô sozinho, eu percebo que o ser humano é muito capaz, muito mais capaz do que a gente imagina. Você falou assim que você é pouco aventureira. Eu acho que você é super aventureira. Talvez você seja aventureira em alguns aspectos, né? Ou seja, mais desprendida em alguns aspectos e menos em outros. Sim. E isso é um equilíbrio que a gente tem na vida. A gente fala muito do medo, né? O que é o medo? É a gente desconhecer o que vai acontecer. Se você vai numa reunião de emprego, né? E você sabe que você vai ser empregado, vai ser contratado, você não iria com tanto medo ou receio, né, ou com ansiedade para aquela reunião, né, se você soubesse o desfecho. Então eu acho que assim, o que eu penso quando eu estou fazendo as minhas navegações sozinho ou pilotando o avião sozinho, é que eu não sou, eu posso não saber todas as respostas, eu posso não saber resolver todos os problemas, mas eu confio na minha inteligência para resolver, né, os problemas que eu já resolvi, né, com a experiência que eu tive de outros problemas que eu tive que resolver e com a capacidade que eu sei que eu tenho. E tem uma frase bonita que eu gosto, que é meio ligada à aviação, que diz: o pássaro, ele não confia no galho que ele pousa, a sua confiança está nas suas asas. Então eu acho que é um pouco assim, não é o lugar que eu tô, não é porque eu tô num relacionamento, não é porque eu tô empregado com um bom salário ou porque eu tenho uma casa para morar, que eu confio que aquilo ali é a minha segurança, a minha fortaleza. A minha segurança tá na minha capacidade, são as minhas asas.
Ai, que bonita, que bonito, gente. Olha, antes de eu continuar as perguntas aqui, eu vou colocar Laguapa na roda. Porque Laguapa é a patrocinadora oficial do Café com Crise. Então, vou deixar aqui na mesa pra gente ir comendo. Muito bom. E papeando. Vamos ver o que tem aí dentro? Pois é, vamos ver o que eles mandaram dessa vez, gente. Ai, gente, mandaram alfajor, que eu amo. Esse alfajor deles é maravilhoso. Real, recomendo. Galera, Você peçam. que é chocolatra, né? Exatamente, chocolatra. Tem refresco de hibisco e tem as empanadas, obviamente, que a gente ama. Então, quando você quiser, estará aqui na mesa. Vou deixar aí. Olha lá. Oh. Não, é bom demais, tá? Olha isso aqui. Não, como tá bonito aqui, ó. Olha lá, maravilha. O cara, né, nasceu fazendo publicidade, né? Vamos valorizar o nosso patrocinador aqui. Patrocinador aqui, maravilhoso. Então, a hora que você quiser, fique à vontade, coma empanadas, coma alfajor. E, gente, pra quem não sabe, Laguapa, ele tem os formatinhos, né, de cada empanada, que é o quê? O repulgue. Falei certo, Paola? Será que é? Paola, me diz aí. E repulgue é o nome da técnica para fechar as empanadas com as mãos. Então, cada uma dessas empanadas tem um formatinho diferente para a gente saber identificar o sabor da empanada, entendeu? Então, eles mandam um guiazinho dentro do pacotinho, quando você pedir aí pelo seu aplicativo da Laguapa, com o meu cupom de desconto, diga-se de passagem, que é café com empanadas. E aí eles mandam esse guia que vai te dizer qual que é o formato de cada empanada, que chama repulgue, tá bom? É isso, peçam aí, gente. Bom, vamos lá, vamos continuar esse papo aí, regado de empanadas e de Laguapa, que é maravilhoso. Bom, falando agora um pouco dessa fase ator, assim, tinha alguma coisa que te incomodava na vida de ator? Pra você ter falado assim, agora eu vou largar de ver isso aí, entendeu? Como é que... Não sei. Conta. Fala a verdade, hein? Eu quero nomes na roda. É que eu comecei muito cedo na carreira de ator, com 14 anos. E acho que eu entendi que aquilo ali funcionava daquela forma e eu fui seguindo na carreira. O que eu vejo hoje em dia, olhando para trás, é que eu estava sendo preparado para ser aquele galã perfeito, aquele mocinho, e eu acreditava que aquilo ali era o caminho que eu tinha que seguir, que eu tinha que ser aquela projeção que eles queriam da minha imagem na televisão. Eu imaginava que isso devia ser para minha vida. Depois que eu deixei de ser ator, quer dizer, não sei se eu deixei de ser ator também, né? Acho que a gente tá em suspensão por enquanto. E quem sabe um dia eu até volto a atuar, não por isso. Mas depois que eu deixei um pouco de lado, eu comecei a perceber que assim, eu podia ser mais do que só aquilo, né? E é engraçado que viajando, né, às vezes eu paro num porto, numa marina, lá no Caribe, e as pessoas me perguntam assim, o que você faz? Para algumas eu falo que eu sou ator. Para outras eu falo assim, não, eu sou piloto de avião. Não, eu sou aventureiro. Sabe assim, eu sou apresentador de televisão. Sabe? Eu mudo, às vezes, dependendo da ocasião, só porque eu acredito que a gente não nasceu para ser uma coisa só na vida. Né? É engraçado você estar falando exatamente a mesma coisa que Juve falou aqui na entrevista anterior. Exatamente, total. Pois é, eu acho que a gente tem tanto tempo pela frente na vida e tem tanta coisa. Como ator, eu pude viver vários personagens. Vivi piloto da Força Aérea, playboy, o galã romântico, professor, mas ali tudo de mentirinha, né? E agora o que eu tô vivendo é o melhor personagem que eu poderia viver, que é o personagem que é da minha vida mesmo, onde eu comunico as coisas que eu acredito, através das minhas aventuras, através da minha opinião. E eu acho que a troca acaba sendo mais legal ainda. Né? Pudera eu ser cantor. Aí eu ia adorar ser cantor, porque cantor cria uma conexão com o público, mesmo o público feminino ou masculino, né? A gente canta as músicas do cantor que a gente gosta, né? Mas você não vê o público falando as falas do ator que gosta. É muito raro, raro. Você pode pegar alguns personagens do Leonardo DiCaprio, por exemplo, ou do Joaquin Phoenix, né? Ou então personagens... super-heróis, né? Sim, falas muito marcantes, específicas, mas curtas, né? Também. É uma frase, Mas não tem aquela conexão que o cantor tem.
Mas infelizmente eu não canto bem, então... Eu sou cantora, não sei se você sabe. Ah, é? Ó. Mas também tá pausada. Uma carreira pausada aí nos últimos anos. Mas você continua exercitando? Cara, faz tempo que não. É desde que eu fui mãe, assim, mudou muito, né? Puta, cantar é muito viver na noite. É uma coisa que hoje é muito mais difícil. Mas é isso, quem sabe um dia. Esses dias eu fiz uma live com a Maraia, com a Maiara e a Maraísa. Na verdade, com a Maiara, né? E eu tinha parado meu barco ancorado lá em Cascais. Tinha feito uma navegação incrível naquele dia, tava tomando um vinho já, ancorado de noite. Aí comecei a live, daqui a pouco a Maiara apareceu. Aí vou chamar a Maiara. Aí eu cantei com ela e tal. Eu postei, isso aí tá nas minhas redes sociais. Mas assim, imagina, você cantar com um cantor, né? Aí é difícil, né? Mas ela foi muito generosa comigo. Muito generosa com você, mas tudo bem, faz parte. Mas eu acho que eu entendo o que você fala também de... quando a gente canta, além desse lance do público receber algo que é seu e repetir essas músicas, etc., eu acho que tem um lance de sou eu ali no palco. Por mais que, óbvio, às vezes tem uma personagemzinha que eu meio encaro pra encarar o palco e tal, mas sou eu. Assim, eu não invento uma pessoa, não é alguém que me disse, faz isso, faz aquilo, age desse jeito, ou trata isso desse jeito, sou eu. E acho que entendo esse... Mas talvez, talvez no dia que você fizer algum trabalho como ator, fazendo toda a parte dos backstage também, tipo, se dirigindo ou se produzindo, sim, nesse caso, sim. Roteirizando alguma coisa que você vai atuar em cima, sabe? Isso acabou acontecendo pra mim, Gabi, quando eu fiz as expedições, porque aí eu apresentava, eu dirigia, fazia o roteiro e a produção era minha. Sim. Então eu tinha muito mais autonomia. Foi logo depois do Globo Ecologia que eu continuei no Como Será, um programa que passava aos sábados pela manhã na Globo. E aí naquele lugar ali eu tinha bastante autonomia. Aí eu me realizei mais nesse sentido, nessas outras funções. E eu acho que se for para voltar, realmente eu voltaria mesclando um pouquinho atrás das câmeras, um pouco à frente. Sim, eu curto bastante também esses dois lados, de entender de todos os lados. Eu acho que seria até estranho pra mim só chegar lá e fazer. Chega aí, grava, vai embora. Tipo, não, mas e tudo que... o que a gente faz pra isso aqui acontecer, sabe? Quantas pessoas estão trabalhando, que horas que esse povo chegou pra isso aqui tá de pé e eu só chegar e gravar, assim, enfim. E o que te atrai tanto nas viagens e nas expedições que você faz? Assim, se você pudesse falar, sei lá, top 3 coisas, o que fez você ir atrás disso, talvez? Tipo, cara, quero fazer viagens e expedições. Eu sempre gostei muito de documentário. Hoje em dia é raro, eu não tenho Netflix, não tenho Amazon, não tenho nenhum desses canais de streaming. Eu só acesso o YouTube mesmo para ver documentário, é o que eu gosto. E eu sempre tive esse olhar curioso para outras culturas. Eu acho que uma das coisas principal é confrontar o que eu conheço de realidade, qual é a minha realidade, e nas viagens eu acabo fazendo muito isso. Seja pelo costume do país que eu estou visitando, né? Ali no Estreito de Gibraltar você tem a Europa de um lado e o Marrocos, né? A África do outro lado, então você vê um contraste de cultura ali, mesmo num espaço pequeno, muito grande. Então isso eu gosto muito. Às vezes você pode estar num país até que tem uma cultura semelhante, como é Portugal, né? Onde eu vivo, tem uma cultura semelhante com a cultura brasileira, mas você tem gente de outros lugares do mundo, né? Portugal é muito cosmopolita, né? Mais do que o Brasil. Nós somos 210, né, milhões de habitantes. Portugal são 11 milhões de habitantes. Nossa. Então tem muito estrangeiro. São Paulo tem 12. Tem 12, pois é. E Lisboa, só a cidade de Lisboa recebe mais turista do que o Brasil o ano inteiro. Nossa. Né? Então, assim, você acaba conhecendo gente de todo lugar do mundo, sempre culturas diferentes, costumes diferentes, e isso me instiga muito. Outra coisa que eu gosto muito são as paisagens, né? Você poder chegar numa praia, ou mesmo numa cidade, depois de uma longa navegação, e você ter certeza, né, do merecimento que você tem de estar ali. Mesmo de avião também eu sentia isso quando eu estava pilotando. Né, o fato da dificuldade de chegar, da responsabilidade de chegar, e no barco você olha a cidade, você já vê o seu destino no horizonte,
às vezes, né, a 17 milhas, 15 milhas náuticas de distância, mas ainda leva 7, 8 horas para você chegar. Então o fato de você estar naquele processo, né, você vai ainda criando o seu imaginário, né, como é que é essa cidade, o que eu vou encontrar, como é que vai ser a minha chegada, como é que vai ser para atracar o barco, vai ter marinheiro na marina para me ajudar, não vai ter, eu vou ter que fazer tudo sozinho, né, como que é a entrada, estudar a carta náutica e olhar para aquilo, né, tentando antecipar os possíveis problemas e buscando as soluções com aquilo que você já imagina. Isso, para mim, me instiga muito também. E depois, no top 3, como você falou, a terceira coisa, eu acho que é o fato da gente se perder, né? Quando a gente está numa situação onde a gente não conhece o lugar, não conhece as pessoas, não conhece os costumes, a gente está mais disponível para aprender. É necessário ter humildade. Não adianta você chegar mesmo de avião, numa viagem turística, chegar achando que sabe tudo, você vai ser confrontado com outras coisas que você não esperava. E eu acho que esse frio na barriga, tá fora da zona de conforto, não saber como vai ser, eu acho que também me instiga muito a fazer as minhas expedições. Gente, você falando, eu fico imaginando o seu mapa astral. Ah, é? Que eu sou a louca da astrologia, né? E aí eu já fico pensando, nossa, quando você fala documentário, lance da carta náutica, não sei o que, isso é muito virginiano. Isso é tipo, gente, é análise, é crítica, é detalhe, Total. é tipo, totalmente virginiano. Agora, o lance do se perder já não é. Aí eu fico, o que tem no mapa dele? O se perder seria o quê? Um Sagitário? Sagitário. Pois é, a minha mãe é Sagitário, ela é 12/12. Tá. 12 de dezembro. Eu sei, porque a minha ex-mulher fez o meu mapa astral, eu acho que... Obviamente que eu tenho a lua em Leão, né? Ah, temos como aí. Como ator, o cara gosta de falar, vocês viram, a nossa Cinéga ele tá falando. Mas acho que a minha lua é em Capricórnio, segundo esse mapa que foi feito lá. Ascendente Leão e lua em Capricórnio. Então. Eu acho que é. Tá. Mas assim... Mas deve ter, eu vou olhar esse mapa um dia. Me passa aí a data e a hora que a gente vai fazer, entendeu? E eu vou ver o que tem aí nesse mapa. Mas assim, pode ser um Sagitário, pode ser um Aquário, pode ser alguma coisa forte assim de liberdade, de gostar de ver a vida, o mundo, sabe? Não pode ser um problema psicológico, psiquiátrico. Pode também, uma bipolaridade também, né? Pode sim, aí realmente a gente não vai conseguir ver no mapa, é só no psicólogo, só no psiquiatra talvez, né? Dependendo. Mas é um mapa, tipo assim, eu imagino um mapa meio curioso, porque é como se são coisas que supostamente o virginiano, ele tem um lado muito... certinho metódico, e e quer controlar, né? Exatamente, não quer tanto risco, sabe? Mas você, deixa, você vai. Mas eu mudei muito, Gabi, quando eu fui pro barco. E aí, o fato de não controlar a natureza, essencialmente a natureza, que é o que faz a gente navegar, que é o que permite a gente habitar esse espaço que é o espaço marinho, né? Que é totalmente hostil ao homem, pela água salgada, pelos ventos fortes, pelas ondas e tal. O fato de eu não controlar esse ambiente, eu comecei a relativizar as coisas e comecei a ser um pouco mais generoso comigo, sabe? Entender quais eram as minhas limitações, saber, ter certeza de que eu não sou capaz de controlar tudo. E o que me cabe é só ajustar a vela para navegar num melhor rumo. De vida por causa do barco. Com certeza, com caraca. certeza. Bons ensinamentos para um virginiano, inclusive. Meu ascendente é em virgem. Todo virginiano, então, tem que sair no barco aí que vocês vão melhorar. Fica aí, galera, que vocês vão melhorar de vida. Esse negócio de ficar controlando tudo não dá certo, é complicado. Bom, então você foi casado por 9 anos. 9 anos e meio. 9 anos e meio. Não, casado 2 anos, mas a gente morava junto desde o início, então a gente considera... Casado por 10 anos. Então, você casou com 22? 22, e ela tinha 18. Meu Deus. Então, um baby, né? Aí realmente esse lance de se entender como indivíduo deve ter ficado muito forte. Eu saí de casa não para morar totalmente sozinho com 14 anos, mas eu já estava enfrentando um ambiente de trabalho que era a televisão e saí do interior de São Paulo, né? Nasci aqui em São Paulo, morei
em Jundiaí até os 14, então o fato de ter mudado para o Rio, que é uma cidade completamente diferente também, né? O carioca é muito mais agressivo, muito mais despojado, então eu senti bastante o impacto nisso, e o fato de estar trabalhando também me fez evoluir mais rápido. Mas eu recomendo às pessoas que, assim, demorem para casar ou para namorar, sabe? Eu acho que eu não me arrependo de nada, não é que eu faria tudo igual, né? É impossível dizer isso, né? Mas tipo... assim, eu não tenho nenhum arrependimento, não faria nada diferente com a cabeça que eu tenho hoje. Sim. Né? Olhando para trás, é claro, eu podia ter feito assim ou assado, sim, mas com a cabeça que eu tinha na época, era aquilo ali que eu achava certo, que eu achava melhor para mim, né? Mas eu acho que assim, as pessoas têm que sair, têm que viajar, vai fazer um mochilão pela Europa ou pela América do Sul, ou vai para os Estados Unidos se quiser, entendeu? Para poder explorar um pouco, se conhecer melhor, né? E se entender sozinho, né? É tão importante, né? É. E como foi se separar e fazer sozinho o que você estava acostumado a fazer a dois? Que é essa história do tipo... Uma coisa, vida de casal no barco é igual em terra firme? Tipo assim... Mudou alguma coisa quando, tipo assim... Você não viveu no barco com ela, ou viveu? Com ela não. Com ela mas não, no motorhome. E o motorhome é muito parecido. Tem uma charge, né? Um meme desses que a gente vê, que tipo, é um desenhozinho, né? Mas é o casal chegando pra ancorar numa ilha, né? Aí tá lá o cara gritando com a mulher, ancorou não sei o quê, a mulher, vou jogar, não sei o quê. É aquela coisa, né? Tensa e tal. Aí quando tá, a outra imagem é tudo já tranquilo, o barco ancorado e os dois, saúde, avelejado e tal. No barco, o que acontece, como tem a distância, né? O barco da proa à popa, você às vezes tem que gritar mesmo, ou então pela urgência de você mudar a direção do barco, ou né, diminuir os panos, as velas, como a gente diz, você tem que dar um comando mais enérgico e tudo mais. Então, assim, tem essa questão. E depois aí tem, quando você tá naquele paraíso já ancorado, brinda-se a vida boa de navegar. Mas eu acho que a vida a dois... Tem muitos casais que moram em barcos, com filhos, inclusive. Já encontrei pelo Caribe, pela Córcega, pela Sardenha. Toda marina tem sempre famílias morando a bordo. Na Marina do Parque das Nações, onde eu tô lá em Lisboa, eu acho que deve ter uns 25 barcos habitados, pelo menos. E tem um casal que eu adoro, o Cleiton e a Nanda, são uns queridos. Às vezes eu vou filar a boia lá no barco deles e às vezes eu convido eles para irem ao meu barco, aí eu faço amêijoas a bulhão pato. Abulhão pato? Alguma coisa assim. Mas são amêijoas são tipo vongole, é uma conchinha e tal, que a gente faz com azeite, coentro. Coentro não come. Não come? Mas é coentro bom. Não vai dar, mas tem gente que fala que não come coentro, mas depende do preparo. Eu sei que... Eu tenho hate com coentro. Mas tudo bem, aceito. Fazer o quê, né? Frutos do mar, eu sei, todo mundo usa coentro. Não, e no Mediterrâneo, ou então em Portugal, come-se muito frutos do mar. Mas assim, eles vivem a bordo, eles estão num barco atualmente o barco acho que deles tem 32 pés, eu acho que é isso. É um barco, aliás, todo barco já é um espaço confinado. O barco deles é uma gracinha, tem luzinhas, sabe? Assim como no meu barco também tem umas luzinhas. E eles vivem muito bem, os dois ali. Claro que você tem, como em qualquer relação, algum atrito, algum momento ou outro que você discorda e tal. Mas eu acho que o fato de estar junto no mesmo barco, especialmente quando é numa travessia, né, numa navegação, que você não tem... vou ali fora comprar um cigarro. Não tem como, né? Vou ali no posto. Não tem como, né? Então você tem que resolver os problemas, né? Eu já cruzei 3 vezes o Atlântico. As 3 travessias... Eu comprei meu barco em Barcelona e levei sozinho ele para Lisboa. Eu gosto muito de velejar sozinho. Mas as travessias que eu fiz, eu estava com tripulação. E eu considero uma viagem muito pessoal, sabe? Por mais que você tenha outras pessoas. Mas o relacionamento, a gente costuma brincar assim que... se você tá mal, né, acordou indisposto, mal-humorado, ou qualquer coisa assim, ou tá com algum problema, vai lá pra proa do barco, fica lá, dá um tempo, quando der pra conversar, você volta e aí tenta resolver o que tá pendente, o que ficou pendente ali do relacionamento a bordo. Seja numa relação de casal, relação de amigos, de tripulação, às vezes o barco tá sendo tripulado por profissionais, então a questão eu acho, nada como o diálogo, né, para você resolver
qualquer atrito. Mas é uma viagem que te faz relativizar muito os problemas, porque você precisa do outro. Você precisa do outro nos turnos de navegação. Então a gente se divide ao longo. O barco não para, as pessoas acham que no meio do Atlântico você joga a âncora e fica ancorado. Não tem como. Eu não tinha a menor ideia, acho que eu nunca tinha pensado sobre isso. Não, para, o barco não para em momento algum. Entendi. São 5.000 metros que você tem de profundidade no oceano. Ah, é verdade. Então não tem como jogar, não tem como levar 5.000 metros de... Se eu tivesse pensado, eu teria concluído isso, é verdade. Pois é. Então, na hora que você está descansando, tem alguém que está fazendo o seu turno. Então você tem que confiar naquela pessoa. E aquela pessoa tem que estar bem disposta para conduzir o barco e tem que estar numa sinergia muito boa para que, se ela precisar de você, ela também não hesitar em te chamar para tirar uma dúvida. Às vezes, né, na aviação a gente chama de CRM, que é o Cabin Resource Management. Depois passou-se a Crew Resource Management e hoje em dia é Company Resource Management, porque foi crescendo. O que acontece na cabine de um avião não é só aquilo que está dentro, ali entre os dois, piloto e copiloto. Sim. É com a tripulação toda. Sim. E muitas vezes com a cabine, com a companhia aérea. Sim. Porque uma decisão da direção com relação à carga horária dos pilotos pode influenciar o humor do piloto, ou então o humor da esposa do piloto, ou do marido da piloto, mulher, que chega cansado para trabalhar, ou então com estresse por conta desse problema e vai implicar em algum problema durante o voo. E na aviação, quando acontece um acidente, é uma sucessão de problemas, né? Nunca é uma causa só. É uma cadeia que leva aquilo ao problema acontecer, a fatalidade, o acidente acontecer. E no barco, de certa maneira, também você tem isso, porque você está em tripulação e o que é discutido, o que é o relacionamento que você tem a bordo depende, vai implicar na segurança da navegação. Nossa, sim, imagino, né? E como que foi? Tipo, você fez a expedição do motorhome, por exemplo, casado com ela, e aí, quando você foi fazer a expedição, você levou pessoas. Quanto tempo passa numa expedição no barco? Só pra eu... As 3 navegações que eu fiz, cruzando o Atlântico, saindo das Ilhas Canárias, no noroeste da África, ali próximo ao Marrocos, indo para Santa Lúcia, no Caribe, foram, na primeira, 21 dias, na segunda, 19 dias, na terceira foram 21 dias também. Então, assim, é bastante tempo. Passa-se muita coisa ao longo desse tempo, pensa-se muito sobre a vida. Não, e eu imagino que é assim, um dia é uma coisa, outro dia é outra, e um dia você tá odiando alguém, no outro dia você tá amando alguém. Eu não sei, deve ser uma coisa muito maluca. O que eu aprendi, Gabi, é que assim, muitas vezes o humor da gente é influenciado pela condição externa, né? Você acorda bem disposto, mas aí tá nublado, tá ventos fortes, o mar tá mexido, e aí você fica indisposto por conta dessas condições externas. E outras vezes você não dormiu direito, mas está aquele dia lindo, né? Aparecem golfinhos no caminho, você vê baleia, de repente você tem ali pássaros voando em volta, então à noite você vê aquela esteira de plâncton fluorescente, que acontece muito durante a travessia, né? As algas, né? Aqueles micro-organismos fazem uma esteira luminosa atrás do barco, e aí você fica bem por conta disso. O que eu aprendi é assim, que a gente não tem que modular o nosso humor por conta das questões externas. Né? A gente tem que tentar ter um equilíbrio. Muita gente que faz yoga, meditação, terapia, né? Busca esse lugar, e eu acho que é esse o exercício diário que a gente faz também a bordo. É a gente tentar encarar aquela condição extrema do barco, né? Você está sozinho no meio do mar, literalmente, né? Sem ver terra, com pessoas que você às vezes não conhece, você tentar achar a sua paz, o seu equilíbrio interior, mesmo que o barco esteja balançando. Nossa senhora, que isso é outra coisa, não enjoa não? Como é que é? Eu não enjoo mais. Mas você enjoava antes, é isso? Eu enjoei uma vez quando eu fui pescar com os amigos, mas é que assim, era muito cedo que a gente saiu pra pescar, tipo 6 horas da manhã, e a gente todo mundo tinha bebido na noite anterior, Nossa. Fomos dormir às 3 da manhã, acordamos às 6 pra ir pescar, e ficou parado ali, daquele cheiro de sardinha, do engodo. O combo do fracasso. Aí não teve como, entendeu? Mas depois disso eu nunca mais enjoei. Eu acho que o labirinto fica
né, da gente, né? O tímpano, Sim. o labirinto, ele dá uma neutralizada. Sim. E aí, então, não enjoo mais. Então, Bom. ainda bem, senão ia ser difícil morar no barco. Não, acho que você não ia morar num barco, Não. né? Nesse caso, acho que você ia... Mas na marina ele ficar. fica paradinho, ele é mais protegido. É. Balança um pouquinho. Quem tem problema de labirinto crônico, assim, acaba enjoando com aquele pouco balançar dos ventos. Às vezes o vento empurra um pouquinho o barco, acaba enjoando. Ou pelo menos a pessoa fica meio que em alerta. Meu, eu fico hoje em dia meio mareada de andar de avião até. Eu tô velha nesse nível, eu acho. Sabe, assim, eu comecei a ter uma... Não tinha isso, mas agora... Foi depois do filho? Do nascimento Foi do filho? depois do filho. Gente, depois do meu filho, entendeu? As coisas mudaram. Foi tipo uma virada de chave assim, a idade veio aí, você entendeu? E aí, não sei, juro por Deus, tipo, eu... voos longos, né? Não se eu vou, sei lá, daqui o Rio, mas quando eu faço, tipo, eu fiz uma viagem internacional agora, fui pra Londres, cheguei lá super mareada, assim, tipo... E eu falei, gente, eu nem andei de barco, o que eu tô mareada? O que eu tô meio, assim... Pode eu acontecer. acho que eu enjoaria, por exemplo, ficando... E depois assim, mesmo no avião, você, numa viagem internacional, você dorme meio que mal, não dorme tão bem, o barulho do avião, a pressurização, né? Que o avião pressuriza para subir, então acho que isso faz com que o corpo fique cansado. Eu acho que assim, quando você está com a sua imunidade mais baixa ou com o corpo cansado, é mais suscetível de enjoar. Às vezes, eu tenho que cozinhar dentro do barco, a gente, né, nessas navegações, você está cortando ali o alho e tal, e tá balançando demais, aí dá aquela... Opa! Mas assim, eu consigo controlar a ponto de não enjoar, mas sentir que o meu corpo, minha cabeça tá pesada e tal. Sim. Isso pode acontecer. Sim. Max, agora a gente vai passar um quadro aqui pra gente, é um quadro novo aqui do Café com Cris, que a gente vai reagir depois, a gente vai comentar o que rolou nesse quadro, que chama Não é Só Mais Uma Crise. Roda aí. O que você faz que faz você se sentir completo e realizado? Estar com a minha família. Trabalhar e cuidar da minha filha. Quando estou com a minha família. Estar com a minha família me faz completo. Viajar. Quando eu sento, respiro e penso no que eu vou fazer daqui pra frente. Isso me traz liberdade porque eu sei que eu posso escolher o que eu quero. Meu trabalho, realizar meu trabalho. O que vocês fazem que traz sensação de liberdade pra vocês? Dirigir. Acho que dinheiro facilita muito, né? E aí que é o que proporciona muita coisa, assim, querendo ou não. Não sei, quando eu pego meu carro e saio um lazer assim, eu me sinto livre. Viajar também. E a praia, poder viajar. Cara, quando eu pago um boleto. Quando eu pago um boleto, eu fico, cara, que liberdade. Você não acha boleto cringe? Porque eu já ouvi falar que a geração Z acha boleto cringe. Alguém paga o boleto da geração Z. Que não é. Fica a reflexão aí. E aí, Marcos? Que Eu gostei do cara do boleto ali. Isso é bom. É sensação de liberdade, né, cara? Mas no barco tem boleto? Tem boleto, chega a cobrança lá da Marina. Da Marina, né? Ou então, assim, sempre tem alguma coisa pra você consertar no barco, né? Sempre tem alguma coisinha. Velejar é a forma mais cara que existe pra você dar a volta ao mundo de graça. Entende? Entendi! Por isso que é complicado. O que quer dizer com isso? Quer dizer que, assim, a gente usa a força dos ventos para se deslocar. Só que assim, você tem a vela que pode estragar, que você tem que fazer manutenção, você tem diversos aspectos dentro do barco, né? Desde marcenaria elétrica, a parte das águas, né? Cuidado que você tem que ter ali com o abastecimento do barco, você tem combustível para o motor também, quando você não tem poucos ventos ou você precisa usar o motor para entrar e sair da marina. Então assim, a gente costuma brincar que é a forma mais cara que tem para você viajar o mundo de graça. Entendeu? Realmente, entendi. Agora eu entendi. Não, eu imagino que tem muita manutenção para fazer, né? E você faz tipo, tudo sozinho? Como é que é? Eu tento fazer, assim, 80%, 70% das coisas eu consigo dar conta ali. E quando eu não sei resolver o problema, eu tento, a ponto de não quebrar mais o que eu tenho que arrumar. Porque às vezes tem coisa o quê? Que acontece em alto mar, imagino eu. Tem, tipo, mas aí a gente tem sempre um silver tape, né? Aliás, o silver tape resolve tudo? Prende tudo ali e tal. Maravilhoso. Mas é verdade, ajuda muito mesmo. Meu Deus, que medo. medo. E quando eu não sei como solucionar o problema, então eu chamo alguém, né, de um estaleiro e vou acompanhar o trabalho junto com a pessoa. Porque aí eu tô aprendendo, é como se eu estivesse pagando um curso sobre aquele problema que eu tenho que resolver, né? Sim. Então eu acho que dá pra
para equilibrar um pouco, assim. Sim, e muitos boletos, né? No final, o boleto, a gente não consegue fugir do boleto, gente. A gente tenta muito. E, bom, barco te traz sensação de liberdade, obviamente. É isso. Qualquer tipo de viagem, expedição que você esteja no controle, é isso? Porque você precisa estar... Não adianta só viajar turismo. Eu acho... A gente faz viagem, as pessoas a gente tem que fazer o que pode, né? Tem gente que só consegue tirar 15 ou 30 dias lógico. no ano para poder fazer as suas viagens. E tá valendo, né? Lógico. O que eu acho que é mais importante é a gente colocar em perspectiva o trabalho que a gente faz e o prazer que a gente tem e o tempo de vida que a gente tem para poder desfrutar com saúde as coisas que a gente gosta. Acho que a gente não nasceu para fazer uma coisa só nessa vida. Eu acho que existem muitas possibilidades. Muitas pessoas pensam que, às vezes, vou largar tudo e vou viver num barco. Eu recebo muita mensagem assim de pessoas que se inspiram, se influenciam pela atividade que eu estou fazendo hoje em dia. Mas, às vezes, a sua transformação, o seu barco não é literalmente navegar, né? A sua viagem, a sua transformação não é essa. É você ter consciência de que você pode fazer algo diferente no seu dia a dia. Às vezes é você mudar de profissão, às vezes é você tentar se relacionar com alguém, né? Vou morar junto com essa pessoa, então talvez seja esse lugar. Ou então separar, né? Buscar a sua individualidade, mudar de cidade, mudar de país, aprender uma nova língua, ou então fazer um curso, uma pós na sua área, ou então mudar completamente de área e ir para uma área que você... Sim. Que te desafie mais, ou que esteja em maior contato com as coisas que você acredita e o que você dá valor. Às vezes, assim, é sair da cidade de São Paulo e ir morar no litoral. Às vezes é você sair de uma profissão que te consome demais, muito tempo, né, para você abrir o seu próprio negócio. Então, assim, eu acho que não tem regra. Você só tem que ouvir aquela vozinha, né? Tem uma intuição que diz ali pra gente o que faz a gente feliz. Super, sempre tem. Eu acredito muito em intuição e é difícil ouvir, né? A gente normalmente tende a não ouvir a nossa intuição. Porque a gente se apega em coisas, às vezes, materiais, muitas das vezes coisas que são efêmeras, que tudo você pode perder. Pode ser um relacionamento, pode ser uma casa, pode ser família, pode ser dinheiro. E aí você dá crédito àquilo e você não vive, ou então não solta as suas amarras porque você está preso àquilo que você acha que é a sua maior segurança. E quando você perde, como aconteceu comigo, quando eu tive a minha rescisão de contrato, quando eu tive a minha separação, e aí você se vê sem as suas seguranças, você fala assim, quer saber? Agora eu vou me permitir fazer qualquer e toda a coisa que eu puder, mas que me faça feliz. E foi isso que eu fiz. Maravilhoso, gente. E como que é lidar com a solidão? Você fica muito tempo sozinho no barco? Ou quando você opta, você falou, né? Quando você faz essas expedições mais longas, você foi com outras pessoas. Mas, tipo, imagino que para coisas mais curtas, você tá ali sozinho, você tá longe da sua família. Sim. Você tá, não sei, né? Obviamente você acaba fazendo novos amigos, etc. Mas tem uma base aqui que você deve ter criado que... Como foi isso, né? Tipo, te traz muito autoconhecimento? Sim, Gabi, eu acho que primeiro que a gente veio sozinho pro mundo, né? Considerando que a gente teve os nossos pais que se juntaram para ter a gente, mas a gente veio sozinho pro mundo. Isso também não vale para quem tem irmão gêmeo. Nem sempre. Nem sempre é assim, mas a gente vai embora sozinho. Não vai ninguém pegar na nossa mão e vai subir lá no céu para falar com São Pedro, né? Seja para onde a gente for, né? Sim. Mas eu acho que na nossa história, a gente tem que achar o nosso propósito individualmente, né? Tentar influenciar, eu vi a pessoa falando assim, o que te deixa realizado. Para mim, o que me deixa realizado é a disponibilidade que eu tenho para influenciar os outros e ser influenciado a partir de alguma situação que eu viva com a pessoa, isso seja com amigos, com namoradas ou o que for, mas isso eu acho que me faz ser realizado. E aí, assim, a solidão, quando eu estou na Marina, eu tenho os meus vizinhos que estão vivendo o mesmo sonho. Isso é maravilhoso, porque a gente, no final do dia, tem sempre o propósito de assistir o pôr do sol, quando não está nublado, ou então assistir a lua nascer, ver a lua nascer quando é lua cheia, pegar o barco, um botinho, ir para uma praia diferente, para algum lugar onde a gente tem privacidade. Agora, assim, o tempo de solidão que eu senti foi muito no início da viagem, quando eu saí de Barcelona e naveguei
até Lisboa. Foram 4 meses que eu levei para chegar em Lisboa, mas porque eu fui parando, eu fui fazendo navegação por cabotagem, que a gente diz, né? Que era parando. Eu navegava durante o dia, acordava às 4 horas da manhã, colocava o barco para navegar, ia tirando uns cochilos durante o dia. Aí à noite, quando dava 10, 11 horas, eu achava uma enseada, uma baía, ou então uma marina, um porto para parar, e ali eu ficava. Então esse tempo eu fiquei mais sozinho. E eu acho que quando você começa a ter prazer na sua companhia e você começa a cuidar de você, seja colocando uma mesa para você jantar, ou então você comprou algum ingrediente legal para você cozinhar, fazer uma comida especial para você, como se você estivesse fazendo para uma terceira pessoa ou para um grupo de amigos, você transforma a solidão em solitude. Sim. E eu hoje gosto muito de estar nesse lugar onde eu estou na minha companhia, lendo um livro, ou escrevendo, ou assistindo algum documentário que me faça pensar, que faz parte de algum projeto que eu queira fazer. Então eu acho que isso faz com que a gente entenda que a solidão pode virar solitude. Sim, com certeza. Mas deve ser um aprendizado, né? Tipo assim, até ainda mais você Tudo que ficou. Tudo é. Mas eu imagino que, assim, você que ficou muito tempo casado, talvez tenha sido algo que você teve que ressignificar mesmo, né? Porque Totalmente. ainda mais que você vivia grudado, né? Que você tinha ainda uma vida em terra firme, que cada um tinha suas vidas separadas, se encontrava no final do dia. Sim. Vocês estavam lá, juntos, o tempo inteiro. Então Sim. é um momento, imagino, né, de muito tempo aí que você deve ter ressignificado. Levou pelo menos uns 2 anos aí para superar completamente e ter a consciência do lugar que me pertencia, né? Sim. E o livro que você escreveu agora? Aqui, eu trouxe esse aqui com dedicatória para você. Mentira! Não sei se não te mostrei ainda, né? Aqui, ó. Não! Mostrar aqui, ó. Mostrar para vocês. Ó, Mar o moço Calmo das Não cubas. Faz Bom Marinheiro, que é o meu Arrasou. livro. É o segundo livro que eu escrevo. Esse livro aqui eu conto os motivos que me levaram a seguir nas minhas aventuras pelo céu, pela terra e pelo mar. E eu fiz uma dedicatória especial aqui pra você. Ai, fofinho. A querida Gabi Cavalcante com enorme carinho do Max Perconde. Quando na vida que eu imaginei isso aqui, hein? Eu não sei em qual que eu tô, é na geral? Vamos na geral. Quando? Não sei. Viu, mãe? Cheguei. E o livro, Obrigada, o livro eu obrigada conto mesmo. o primeiro ano vivendo no barco, são 5 anos e meio já, Que demais. mas eu coloquei os motivos que me levaram, né? Eu começo o livro, a gente estava falando de separação, eu começo o livro com a seguinte frase, entre aspas, vai ajudar na separação? Foi essa irônica mensagem que eu recebi do meu amigo Fábio quando soube que eu havia pousado em Barcelona, justamente quando o partido de extrema-direita queria pedir a separação do restante da Espanha, né? Eles queriam Sim. separar a Catalunha Da Catalunha. do restante da Espanha. Então tinha uma ironia ali na mensagem desse meu amigo, mas com certeza a viagem, né, o motivo de eu ir para lá era para ajudar na separação Sim. e buscar um novo caminho para eu seguir, né, nas minhas expedições. E eu coloquei o diário de bordo, no final tem um capítulo bônus com o diário de bordo, que inclusive está até com letra diferente, dos 21 dias a bordo, né, o que é essa travessia, quais foram as reflexões que eu tive, os aprendizados, os ensinamentos que Ai, que eu demais, tive ali, por estar nesse ambiente completamente diferente, que é o ambiente marinho. Que demais, Max, sério, arrasou. E isso você já tinha a ideia de escrever assim, ou te veio alguma coisa, cara, preciso colocar isso no papel? Tipo assim, foi muito... Não sei, me conta. Eu comecei o livro pelo final, porque foi na minha primeira travessia do Atlântico, eu tinha escrito o diário de bordo completo, assim, até com a hora que o peixe fisgou a isca, a hora que o peixe foi para a panela, ou então as reflexões que eu tinha ao longo dos 21 dias. E esse material estava muito completo e eu comecei a compartilhar com alguns amigos e o pessoal falou, pô, Max, que bacana, pô, você devia botar isso num livro e tal. E aí eu pensei assim, eu tenho que contar para as pessoas como é que eu cheguei até aqui, né? Morar no barco e como é que eu cheguei a fazer a minha primeira travessia do Atlântico. Então eu comecei a escrever, comecei a esboçar e veio muita coisa, muita memória da aviação, da minha família, as referências, os mares revoltos, né, que eu passei para chegar em Mar Calmo Não Faz Bom Marinheiro. E acho que foram o quê? Mais ou menos 1 ano que eu levei para fazer a edição toda do livro, né? Desde escrever o livro, diagramar,
fazer layout, capa e a publicação. O livro foi lançado em 2022, em agosto de 2022, completou um ano agora. Em agosto de 2023. Já está na 3ª impressão. Eu fiz o lançamento em Portugal também e eu sou suspeito para falar porque é meu livro. Mas as pessoas adoram o livro, sabe assim, as mensagens que eu recebo são mensagens muito legais de pessoas que encontraram um sentido novo também para a sua vida, mesmo em terra firme, né? E tem uma frase que eu gosto muito, Gabi, que diz que logo no início das minhas navegações no diário de bordo eu escrevi: a vida pode ser resumida a uma gota no oceano, mas só quem conhece a profundidade do mar sabe que a resposta não está na superfície. E o livro é sobre isso, a minha jornada é sobre isso, o mergulho interno que eu precisei fazer e que eu acho que a gente precisa fazer, independentemente do momento em que você está na sua vida, mas especialmente se você está passando por algum dilema profissional, pessoal, familiar, no relacionamento amoroso, é fazer um mergulho interno, você esquecer o que está acontecendo em volta de você e se voltar para dentro de você para você tentar buscar as respostas. Porque aquela voz que a gente falou da intuição, ela está sempre falando com a gente. Só que a gente tem que ficar em silêncio para poder ouvir. Se a gente não fica em silêncio, muita perturbação em volta, a gente não consegue escutar essa voz essencial. Você aí que tá em rolezinho todo dia, indo pra balada todo dia, enchendo a cara todo dia, não vai ouvir a intuição, rapaz, né, garota? Sei lá, o que eu tô falando. Entendeu? Tem que, silenciar, ficar quietinho, sozinho um tempo. Sendo mãe é difícil silenciar? É difícil. Não vou mentir, às vezes não consigo ouvir os meus próprios pensamentos. Mas a gente, conforme o filho vai crescendo, tá, às vezes a gente vai dando um jeitinho. No começo é um pouco mais treta. E, cara, agora curiosidades de, tipo, pós-vida no barco, assim. Como que é voltar? Qual é a primeira coisa que você faz no porto, por exemplo? Quando você chega, você fala, puta, isso aí eu preciso fazer quando eu chego. Conectar, né? Olhar o cara fala de tanta coisa filosófica e tal, mas no final das contas o que você quer? Eu quero conectar, mandar mensagem, ver o que aconteceu. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo no mundo. E compartilhar também, não é só pra saber o que está acontecendo fora, mas assim, compartilhar aquelas coisas que eu vivi, porque são assim, coisas únicas, né? Cada travessia, cada experiência a bordo é uma coisa nova que se aprende. Então eu tenho muito essa necessidade de querer compartilhar, falar, olha que legal isso, talvez seja a minha lua em Leão, né, como a gente falou. Sim. Eu acho que isso é bastante importante. E depois, assim, esticar um pouco as pernas, sabe? Tomar um bom banho. Apesar, no meu barco são 3 cabines, né? Então são 3 quartos que eu tenho, são 2 banheiros ou 2 casas de banho, como a gente diz lá em Portugal. Sim. As casas de banho. Eu tenho a cozinha, tenho tudo, mas eu tenho um bom chuveiro. Mas eu já tripulei barco que não tinha chuveiro. E foram 14 dias navegando. Para tomar banho, tinha que esperar uma calmaria, recolher as velas, dar um mergulho no meio do oceano. E é incrível fazer isso. Porque a cor da água, assim, a transparência da água, né? É incrível, assim, que eu tenho foto disso. Você vê o barco inteiro distante e o corpo inteiro perfeito ali, porque não tem nada, né? Não tem não tem pureza nenhuma ali atrapalhando a imagem em si, mas às vezes é difícil, porque tem barco que numa situação como essa você tem que usar um lencinho umedecido só para dar uma geralzinha nas partes. E é frio, é água salgada, é suor. Tem uns perrengues, né? Tem uns perrengues. Não tem que falar por não, né? Tem uns perrengues. Tem alguma coisa que você tem que se reacostumar no dia a dia, assim? Sei lá, eu fico imaginando, você ficou meio bicho do mato, sabe assim? Tipo, puta, eu não quero contato com muita gente. A bateria social fica meio curta, sabe? Assim, já gastei minha bateria social hoje. Não... Um pouco. O bicho do mar, então, nesse bicho do mato e do mar. Acho que sim, eu sou muito sociável, eu gosto muito de estar com gente, eu gosto muito dos meus amigos, eu gosto de fazer novas amizades, mas, assim, os relacionamentos, eles têm que trazer algo mais profundo, menos superficial do que geralmente é. Porque a gente acaba buscando muitos relacionamentos só para tapar aquele buraco, né, a falta social que a gente precisa, né? Às vezes você
tem amizades que são tóxicas, ou tem amizades que não levam você a lugar nenhum, ou só te levam pro bar, ou só te Ou por levam pra vida, ou por interesse. Você deve ter vivido muito isso, inclusive. Pois já, é. né? Então, o fato de você estar bem com você quer relacionamentos melhores, né? E aí, o fato de estar morando num barco e ter vizinhos que moram em barcos também, que estão vivendo o mesmo sonho, eu reconheço que aquelas pessoas me agregam. Então, assim, qualquer coisa que a gente vai fazer, seja dividir os copos, né, tomar uns copos, como a gente diz em Portugal, ou mesmo bater papo, ou conversar, ou esperar a lua nascer, é algo que me preenche mais do que estar num ambiente como São Paulo e sair para um barzinho só para beber, só para ficar naquela energia de sempre, sabe? Mas é difícil, porque nem todo mundo entende isso, e aí você começa a ficar um pouco fora do contexto. Às vezes você fala assim, cara, pô, podia dar uma opinião aqui, né? Mas podia, mas não vou não, né? Não, eles... Vai não. Tipo, amigos param, alguns grupos de amigos devem parar de fazer sentido, algumas coisas assim, né? Sim. Tipo, isso é foda. O que eu gosto é quando esse grupo de amigos, ou então esses amigos específicos, quando eu tenho a possibilidade de levar eles pro meu mundo. Aí é completamente diferente. Eu já recebi muita gente no meu barco. Aliás, Gabi, tá convidadíssima. Ah, eu quero. Ó, hein? Tá gravado, hein? Tá gravado. Convite está feito, quando estiver lá em Portugal, vai lá, te recebo mesmo. E eu não conheço Portugal ainda, então... Portugal é muito legal. Aí. É uma zona de conforto perigosíssima. Ai, que é muito bom. Eu tô precisando soltar as amarras de lá também. Me perder de novo. Sim. Mas quando eu trago os amigos pro barco, aí eu mostro um pouquinho do que é isso. Isso tudo que eu tô falando aqui, às vezes a pessoa pode estar assistindo e falar assim, tá, né? Agora falou o cara que é evoluído. Evoluidão. Então não é. Vai lá no barco, vai ver como que é bom. Quando quebra, aliás, já teve momentos de quebra de alguma coisa no barco que eu tava lá enfiado, né, no paiol do barco, que é a parte que abre assim do barco. Eu não sei o que é. Tentando soltar ali uma porca e tal. E aí eu pensei, putz, cara, que dificuldade que eu tô passando aqui. Mas é muito melhor do que estar no trânsito de São Paulo essa hora, sabe? Achei que você ia muito falar, melhor. tipo, o que eu fui inventar, mas não. Porque tudo é em perspectiva. Não existe nada que seja ruim se você não colocar a perspectiva. Se você colocar em perspectiva alguma coisa... E eu tive experiências assim quando eu estava no Pantanal. Eu tinha pousado no meio do Pantanal, na expedição aérea. Peguei um barco, uma voadeirazinha, 2 horas navegando pelo Rio Paraguai, na reserva de Itaiamã. Cheguei lá para montar acampamento. Na hora que a gente montou o acampamento, eu e minha ex-mulher, a gente abriu a barraca, a gente entrou na barraca, tava cheio de bicho dentro. Ai, socorro. E olha só que engraçado. Na hora a gente falou assim, vamos voltar para aquele hotel que a gente estava. E a gente estava numa reserva ecológica junto com o pessoal do ICMBio. E o quarto daquele hotel... não era hotel, do hotel de trânsito dos pesquisadores, era um quarto que não tinha água quente, também nem precisava, porque era um calor infernal, todo cheio de grade, porque tinha onça pintada por perto, Maria. e a cama que a gente foi deitar era uma cama que tinha fezes de morcego. Só que naquela perspectiva que a gente estava, aquele hotel, quando a gente chegou depois de 2 horas, voltando o rio de noite, não há perigo, né? A gente estava com um barqueiro, Tuca, que salvou a gente. Quando a gente chegou e falou, cara, a gente tem essa cama cheia de cocô de morcego para deitar, tava maravilhoso. Então é uma questão de perspectiva. Quando você coloca as coisas em perspectiva, você percebe que assim, pode ser pior, ou nem tudo está perdido. Não, e, gente, o ser humano é muito adaptável, né? A gente se acostuma com o bom e com o ruim, mas a gente se acostuma. Sei lá, vou dar um exemplo completamente do meu universo, mas que funcionou muito dessa forma. Eu sempre fui completamente organizada, meio caótica, com limpeza, completamente. Cara, quando você é mãe... Cara, esquece. E, cara, no começo eu sofria. Eu ficava... Quando, meu bebê começou a crescer, ele virar meio... de mexer em tudo, tirar tudo do lugar. Você não podia mais deixar... A gente tinha que tirar tudo do lugar, porque senão ele pegava, causava, quebrava. Eu falava, cara...
é isso. Mas é isso, eu me adaptei. Eu me adaptei, cara. Teve até, recentemente viralizou, acho que um vídeo aí, que a mulher falava assim, não, porque eu levei meu filho na escola, porque eu fui no trabalho, eu fiz isso, fui no mercado, fiz tal coisa, ainda dei atenção ao meu marido, não sei o que e tal. Aí perguntava, mas como é que você consegue fazer tudo isso? Aí ela fala, querida, eu faço tudo mal feito, né? Tudo mal feito, tudo de qualquer jeito. Tudo É de a qualquer vida jeito, de mamãe. Essa é a vida de mamãe. Alguma coisa algum pratinho tá desequilibrado. Ou meu filho tá sem cortar unha, ou meu filho, tipo assim, hoje dormiu sem banho, ou eu atrasei pra buscar ele na escola, não sei. Alguma coisa essa semana vai faltar na natação, sei lá. O importante é você tentar fazer o seu melhor. Exato. E assim, e aí ponderar, né? Será que precisa estar tudo limpo, impecável aqui? Isso eu penso no barco. Uma vez eu estava navegando e eu resolvi fazer uma sopa de cebola. Navegando, fazer a sopa de cebola. O fogão até mexe, balança, então você consegue preparar as refeições e tal. Mas tipo, a sopa de cebola naquele mar, naquelas condições que eu tinha encontrado, não era exatamente o que eu devia fazer. Não era assim. E aí eu sei que caiu, e eu também, por ser virginiano, eu tenho essa coisa com a organização, ou com a coisa de estar tudo certinho, metódico e tal, né? Aí eu sei que caiu aqui aquela panela toda, eu falei assim, quer saber? Eu vou deixar isso aí, eu vou limpar na hora que eu puder. O barco tava balançando, tava frio, tava tudo ruim. Eu vou fazer na hora que eu puder. Então, assim, o barco tem que me servir, não sou eu que tenho que servir o barco. A gente, né, as coisas têm que servir a gente. Não a gente ficar servindo a nossa casa, ao nosso carro, ao nosso trabalho. A gente tem que, né, ou ao dinheiro, né? O dinheiro tem que servir a gente, né? Não a gente ao dinheiro também. Arrasou. E terminamos com essa grande reflexão aí, Max. Obrigada por ter Imagina, vindo. Gabi, obrigado pelo convite. Foi uma delícia o papo, adorei. Também gostei muito. E assim, cara, não sei, né? Nunca mais você volta pro Brasil, brincadeira. Volto. Mas quando você voltar, apareça por aqui de novo, estaremos por aqui. E isso, valeu. Deixa eu só falar do livro mais uma vez e falar assim, quem quiser comprar o livro... Para acessar o meu site, que é maxfercondini.com/livro. E aí tem lá as informações do livro. Eu sou suspeito para falar, o livro está muito legal. Eu coloquei das minhas 2 expedições, tem QR Codes para você acessar e poder assistir as expedições. Tem muito material em vídeo também das navegações, da minha travessia. E acho que tá assim, um conteúdo bastante interessante para quem quer buscar um sentido novo na vida, quem quer assim, se reencontrar na vida e navegar por novos mares. Que demais. Qual que é seu arroba mesmo? Já fala aí, porque tem gente que tá só ouvindo, né? Max Fercondini, normal, Max Fercondini. O que eu mais uso é o Instagram e todo mundo que me manda mensagem sou eu que respondo lá. Legal. Quem quiser bater papo, às vezes eu tô navegando e falo pra galera, quem estiver acompanhando aí, manda um salve. Aí quando eu chego e tem conexão, aí eu vejo lá, tem um monte de salve, eu vou respondendo e tal. 120 salves. Mesmo, por aí mesmo. Tipo aí mesmo. Valeu, Max, valeu por ter vindo agradeço. mesmo, foi demais. Gente, obrigado por terem ficado até aí. Não esquece de se inscrever no canal, dar like, tudo que vocês já sabem. Tá bom? Valeu, beijo! Tchau, tchau.